Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa jornada de estudo da obra Conhecendo o Nosso Lar. É com muito ânimo, com muita alegria que, após iniciarmos na semana passada a nossa aventura de conhecimento dessa belíssima obra pelo capítulo 1, hoje vamos continuar então estudando a partir do capítulo 2, que se intitula Clarencio. Como nós vamos poder conferir, nesse capítulo, André Luiz, com muita propriedade, dá continuidade à narrativa da sua experiência ali na região de sofrimento, na região espiritual de sofrimento, onde se encontrava. Vai falar um pouco das suas percepções, das suas sensações, que nós vamos ter oportunidade de compreender aqui do ponto de vista espírita, o que eram essas sensações para esse espírito que já se encontrava sem o corpo. Vamos continuar analisando o que levou o André a permanecer, primeiro a se encontrar e depois a permanecer nessa situação por todo esse tempo. E finalmente vamos chegar aí no momento em que, por uma mudança de postura mental, espiritual, ele é auxiliado pelo trabalhador de nosso lar, que tem o nome que dá título ao capítulo, que é Clarencio. Então, vamos juntos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos começar com a narrativa de André Luiz em torno das sensações que ele tinha enquanto um espírito que havia passado pelo processo de desencarnação e se encontrava então nessa região, nessa zona inferior espiritual de sofrimento, em virtude, como a gente analisou na semana passada, da forma como ele conduziu a sua existência de forma geral e da postura mental e, de certo modo, de rebeldia que ainda guardava, como nós vamos ver, diante de tudo o que ele estava vivendo. Nesse ponto da narrativa, André Luiz então prossegue dizendo: para quem apelar? Torturava minha fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Isso está lá no capítulo 2 de Nosso Lar. O que nos chama a atenção inicialmente nessa obra como um todo é exatamente essa curiosidade natural que vai surgir a respeito da vida dos espíritos quando deixamos esse corpo físico. E esse ponto específico, ele é bastante curioso porque André vai falar que ele continuava sentindo fome, continuava sentindo sede, né? A sua barba continuava crescendo, vai falar que persistiam necessidades fisiológicas, sensações que lhe causavam sofrimento, como fome, como dor, exaustão, enfim. E aí nós, tomando posse dessa narrativa, nos perguntamos: os espíritos sentem as mesmas coisas que nós, que também somos espíritos, mas que, quando estamos encarnados, estamos sujeitos à ação desse corpo material? Quando nós desencarnamos, nós continuamos sofrendo nesse sentido físico? Essa é a grande pergunta que nós nos fazemos
até em virtude, né, da certeza que temos da finitude desse corpo físico e de que vamos retornar para a pátria espiritual. A narrativa de André Luiz e a doutrina espírita de forma geral vem nos colocar essa questão. Afinal de contas, a morte, ela abrevia ou ela encerra esses sofrimentos que nós temos aqui enquanto estamos no corpo, ou ela os faz permanecer, e se os faz permanecer, eles permanecem com maior ou menor intensidade. O sofrimento após a morte, ele tem essa natureza que se assemelha ao sofrimento enquanto estamos no corpo, ou se não se assemelha, ele é de qual natureza? Então, essas perguntas são perguntas muito importantes, porque a ciência espírita, lá no seu nascimento com Kardec, ela analisou essa questão também do ponto de vista da narrativa dos espíritos. Isso é muito importante. O espiritismo, ao se utilizar do método das ciências, ele não faz aventuras teóricas, metafísicas, sem que haja uma sustentação na experiência. Kardec, quando ele vai propor, como nós vamos ver aqui mais à frente, no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, quando ele vai propor uma explicação para essa questão, ele o faz embasado num processo de profunda investigação a partir do relato mediúnico daqueles que o haviam antecedido no processo da desencarnação. Então não há teorias infundadas, há teorias fundamentadas na experiência. E é a partir delas que na questão 253, por exemplo, quando Kardec pergunta se os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos, vejam bem, os próprios espíritos respondem que eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como nós outros, porque são espíritos. Então, inicialmente, nós temos uma separação do sofrimento em sofrimento material, esse que nós temos enquanto estamos no corpo, e o sofrimento dessa outra natureza, que seria um sofrimento que os espíritos, ao desencarnarem e não se encontrarem numa condição de estabilidade, de felicidade, eles são então portadores desse tipo de sofrimento espiritual. Na questão 255, Kardec retoma o tema e pergunta: quando um espírito diz que sofre, como o relato de André Luiz, de que natureza é o seu sofrimento? E os espíritos respondem: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então aqui há uma primeira separação mais clara. Há o sofrimento físico, esse que é oriundo da experiência do espírito enquanto está no corpo, e há o sofrimento moral, as angústias morais que são mais intensas, dizem os espíritos, do que todos os sofrimentos físicos. Lendo essa questão, nós ficamos a nos perguntar então se a narrativa de André passa a ser sem fundamento, já que os espíritos estão dizendo que há o sofrimento de natureza material e o sofrimento de natureza espiritual. Ora, então a narrativa que André Luiz está nos trazendo seria divergente do conhecimento que as obras fundamentais do Espiritismo nos trazem? Vamos continuar a nossa investigação. Chegando no ensaio teórico da sensação nos espíritos, Kardec vai começar então a traçar uma argumentação que vai explicar se o sofrimento material é oriundo
do mergulho do corpo, do mergulho do espírito no corpo físico, como é que os espíritos após a desencarnação continuam relatando sofrimentos que dizem respeito a essa experiência no corpo físico? E é nessa investigação que ele vai nos propor então a teoria que responde essa questão e que nos mostra que a narrativa de André ela tem razão de ser. Kardec vai dizer o seguinte: o corpo físico, esse nosso corpo, ele é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Ou seja, o espírito, para que ele possa sentir dor como nós sentimos enquanto estamos no corpo, ele precisa do corpo. Se o corpo não é a causa primária, ele é pelo menos a causa imediata. O que isso quer dizer? Algo nos fere, essa é a causa primária da dor. Mas para que o espírito possa sentir a dor, essa dor precisa ser registrada pelo corpo físico. Por isso que ele, apesar de não ser a causa primária, pode ser a causa imediata, porque está mais próximo de nós que somos espíritos. Só que ele vai dizer que a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito do que foi a causa da dor. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Vejam que aqui surge uma primeira janela para a gente entender o relato de André Luiz. Quando Kardec diz que a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, ele está dizendo que quando os espíritos afirmam sentir dor, nesse sentido material, próximo da dor material que nós, os encarnados, temos, apesar de isso ser uma lembrança de não ser uma ação física, de não ser fruto de uma ação física, ela é muito penosa. Mas a pergunta permanece. Mesmo que seja uma lembrança da dor e ao ser lembrança continuar sendo muito penosa, como é que nós, ao desencarnarmos, assim como André, podemos sentir ou registrar a percepção de dores, entre aspas, físicas? Para explicar esse processo, Kardec continua desenvolvendo a teoria. E ele vai dizer: sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada nossa linguagem exprimir ideias que não possuímos, precisamente como o é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então vejam, é fato que o espírito, mesmo sem corpo, então, ele tem percepção, sensação. Ele vê, ele ouve, ele sente o que os sentidos, da mesma forma que para o encarnado conseguem captar, para o desencarnado igualmente. Só que os espíritos têm dificuldade de nos explicar como é que isso se dá, porque faltaria no nosso vocabulário de encarnados palavras que consigam descrever como é detalhadamente essa percepção nos espíritos. Mas a ciência espírita consegue avançar até o ponto de nos explicar que os espíritos, não tendo olhos físicos, ouvidos físicos, materiais, porque não tem esse corpo físico, eles veem, mas é como se vissem com o corpo inteiro. Eles ouvem, mas é como se ouvissem com o corpo inteiro, ou seja, como se registrassem essa sensação com muito mais intensidade do que nós encarnados,
que enxergamos a partir de um órgão específico, ouvimos a partir de um órgão específico. Agora, os espíritos deixam claro que é muito difícil explicar detalhadamente esse processo. Daí que nós devemos nos contentar com o fato de que, sim, ao desencarnarmos, teremos percepções, audição, visão, e as teremos com mais intensidade do que as temos aqui. Mas a forma como isso se dá, detalhadamente, fica difícil para a espiritualidade nos explicar em função da nossa pobreza de linguagem. É como se nós quiséssemos explicar, por exemplo, para um irmão indígena que não galgou um processo de construção do conhecimento segundo o que as nossas escolas oferecem, uma fórmula de equação matemática ou a composição de um elemento químico. É muito difícil de explicar para os espíritos como é que se dá esse processo de sensação, mas eles avançam um pouco mais na explicação e Kardec vai conseguir nos dar uma resposta aí a contento. No parágrafo que nós estudamos anteriormente, nós vimos Kardec afirmar que, apesar de não ter uma sensação física, os espíritos guardam uma lembrança dessa dor, e que essa dor ela pode ser tão intensa pela lembrança quanto a dor material acontecendo. E aí ele vai se valer de uma metáfora para explicar como é que isso se dá. E a metáfora que ele se vale é daqueles relatos, como nós podemos verificar aqui no nosso slide, das pessoas que têm um membro amputado e que, apesar de ter o membro amputado, continuam registrando a dor ou o movimento desse membro. Ele vai dizer que é como se fosse uma analogia possível para nós entendermos o que é essa lembrança que o espírito tem da dor física. E aí ele vai trazer o elemento-chave para nós compreendermos como é que se dá esse processo de sensação, que é o perispírito, que para a doutrina espírita é o corpo espiritual. É como se fosse para o espírito unido ao perispírito, tendo a veste física, o espírito e o perispírito sem o corpo, eles se separam do corpo e o perispírito passa a ser então para o espírito essa veste que lhe dá forma, esse corpo espiritual. Então é a partir dessa chave que Kardec vai poder então achar uma janela de explicação para o que André Luiz relata sofrer. E essa chave, ela é de uma beleza tamanha e só podia ter sido revelada, vai dizer Kardec nos seus estudos, pelo conhecimento que os espíritos puderam trazer aos homens. Porque o encarnado, pela sua pobreza de olhar, não poderia imaginar uma explicação com essa riqueza e com essa fundamentação como a doutrina espírita nos traz, propondo a existência desse corpo espiritual que Kardec pôde comprovar nas suas investigações. Então é a partir do conceito de perispírito que nós vamos poder compreender como se dá esse processo de sensação que André Luiz está relatando, essa percepção. Então, seguindo nessa pista, Kardec, ainda no mesmo capítulo do ensaio teórico da sensação nos espíritos, vai nos explicar que quanto mais os espíritos se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, desse corpo espiritual, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Vejam que há aqui o estabelecimento de uma relação entre a sensação ou a capacidade que a matéria tem de influenciar na sensação que o espírito tem
e que essa capacidade está diretamente relacionada ao progresso que o espírito faz, progresso em sentido moral e em sentido intelectual. Por quê? Porque quanto mais o espírito progride, mais ele vai sublimando esse corpo espiritual, menos denso esse corpo espiritual vai ficando. Então, essa influência que a matéria causa no espírito e no perispírito, ela vai perdendo força, como nós vamos vendo aqui nos argumentos que Kardec está trazendo. Então ele continua: a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada, como nós vimos. O espírito sente com o corpo inteiro, porque não tem mais órgãos físicos específicos, e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, sempre Kardec lembra isso, igualmente penosa. Então, meus amigos, voltando para nosso lar, para o relato de André Luiz, o que nós temos? André relata dores físicas, relata fome, relata uma série de sensações que são muito próximas da sensação que o encarnado tem enquanto está aí na jornada reencarnatória. O que nós podemos compreender aqui do relato de André é que, em função do profundo processo de densidade que o seu perispírito manteve pelo tipo de vida, pelo próprio tipo de vida que o André decidiu desenvolver na sua jornada, a influência que a matéria tem, continua tendo sobre a sensação que o espírito registra, ela é muito intensa, porque o perispírito de André está muito materializado, ele está muito grosseiro. Então essa reminiscência, ela será tanto mais penosa, quanto mais denso estiver o perispírito daquele que deixa o corpo físico no ato da desencarnação. É por essa chave que Kardec vai conseguir explicar como é que relatos como esse que André Luiz está trazendo são possíveis de se dar se o espírito não tem mais o corpo físico. Ele não tem mais o corpo físico, mas ele tem essa estrutura que é o perispírito, que, como dizem os espíritos, é o elo que une o espírito à matéria mais grosseira. O perispírito sendo esse elo, quanto mais denso ele estiver, mais ele vai se comunicar com o corpo físico, com a matéria, com os sofrimentos que o espírito teve na matéria. Essa lembrança será mais intensa. Quanto mais o perispírito for se tornando sutil, pelo progresso moral e intelectual que o espírito vai adquirindo e que pode ser de significativo avanço em uma encarnação, menos essa reminiscência, menos esse eco do sofrimento físico vai se dar quando ele deixar o corpo pelo processo da desencarnação. E aí, aquilo que interessa para nós, porque lembrem que o objetivo dos espíritos é nos tornar mais lúcidos. Marcelo, como é que eu posso fazer então para, ao desencarnar, não sofrer tantas reminiscências assim das dores físicas que porventura nós possamos ter, e elas são consequência da própria condição do corpo físico que o espírito temporariamente habita? Como é que eu posso ter para que, assim como André Luiz, essas reminiscências não se prolonguem, né? Essa pergunta é uma pergunta que interessa a todos nós. E Kardec vai responder nesse mesmo item, dizendo o seguinte: vimos que seu sofrer
resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Vejam só, o sofrimento do espírito resulta desses laços que o mantém preso à matéria em função da forma como ele encaminhou a sua encarnação. Que tanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, vejam só, menos dolorosas sensações experimentará. Então, corroborando o caminho que a gente fez até aqui, o André Luiz, no capítulo 1, nós vimos, teve uma vida de muita sensação, ele se entregou muito profundamente às sensações materiais. O tempo que ele ocupou com espiritualidade, vejam que eu não estou falando religião, eu estou falando espiritualidade, foi muito pouco. Ele se manteve muito denso nesse processo de intensificação das sensações a que ele deu vazão na sua encarnação. E em função disso, é natural, pelo que nós encontramos na codificação espírita, que essas sensações fossem excessivamente dolorosas, como ele nos relata no trecho que nós separamos. Mas para nós que ainda estamos no corpo, e esse é o desejo de André, que nós não repitamos a sua experiência, o que pode ser feito? Os espíritos, intuindo aqui certamente Kardec no seu estudo, vão nos dizer: ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, vejam só, desde a vida atual. Essas influências podem ser vencidas desde a vida em que nós estamos vivendo, a partir da forma como nós estamos vivendo. Ele tem, nós, o espírito enquanto encarnado, tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, inveja, ciúme, orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem, e então vejam que beleza essa parte. Embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado. Ou seja, nós não precisamos desencarnar para nos depurarmos do ponto de vista dessa densidade do perispírito. Já estará liberto do jugo da matéria e quando deixar esse invólucro pelo processo da encarnação, não mais lhe sofrerá a influência. Então, meus amigos, quando nós lemos esses relatos do André, de dor, de fome, nós ficamos meio sem entender como é que isso pode se dar. E nós vimos aqui, pelo nosso estudo, aprofundando a partir do que a doutrina espírita nos oferece, essa explicação belíssima de que há uma relação entre o perispírito, a forma como nós encaminhamos a nossa encarnação, as escolhas morais que nós fazemos e as reminiscências que nós vamos ter após a desencarnação das dores físicas que nós passarmos enquanto aqui estivermos. Cabe a nós, pela forma como nós estamos encaminhando a nossa encarnação, nos depurarmos enquanto ainda estamos no corpo. Como nós podemos fazer isso? Os espíritos respondem aqui. Cultivando virtudes, não ligando às coisas materiais a importância que ela tem além do que seja o natural para que nós possamos viver com o mínimo de conforto necessário. Trabalhando o egoísmo,
que nós muitas vezes nem percebemos como ele se manifesta. Inveja, ódio, ciúme. Nós não nos percebemos de que cada vez que nós damos vazão a um desses sentimentos, nós mantemos o nosso perispírito na densidade em que ele se encontrava quando nós encarnamos nessa jornada. E se há um trabalho que nos é concedido, que nos é conferido enquanto estamos na encarnação, é de nos tornar melhores. E ao nos tornar melhores, buscando virtudes, convertendo esses impulsos negativos em virtudes, nós estamos depurando o nosso corpo espiritual. Isso significa dizer que quando a desencarnação vier, será apenas a separação de um laço que já está mais ou menos frouxo. Quando nós vivemos muito intensamente essas paixões, essas sensações físicas, é como se criasse um laço mais intenso entre corpo físico, perispírito e espírito. De tal forma é essa densidade que quando nós desencarnamos, esse eco ele continua existindo. A própria memória do espírito, porque está muito arraigada às sensações físicas, não consegue imaginar outro processo que não seja essa dor física. Então é muito natural que os espíritos relatem, assim como André, a existência de dores físicas, principalmente quando eles, por terem uma vida muito intensamente vivida do ponto de vista das sensações, por se entregarem aos excessos materiais e por não buscarem a construção de virtudes, eles desencarnem nessa cegueira espiritual. É muito natural, como nós vemos aqui, que eles relatem a continuidade dessas dores físicas. Então é em função disso que nós vamos ver o relato de André nesse sentido. Esse era o primeiro ponto que a gente gostaria de analisar do capítulo 2. Mas tem um segundo ponto, que é um ponto que nós vamos aprofundar no capítulo 4, mas eu já gostaria de fornecer aqui uma abertura de análise para esse ponto, que é a questão de André Luiz ser categorizado como suicida. Então ele vai relatar nesse momento um incômodo a respeito dessa acusação que, a seu ver, é absolutamente infundada. O trecho lá do capítulo 2 narra o seguinte: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Gritavam os espíritos para André nessa região onde ele se encontrava. E aí ele afirma: essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico, olha só, a contragosto. André Luiz não desencarnou porque queria. Não queria desencarnar. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. E, por fim, a última cena que me precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família, o doce convívio dos meus? Se coloque no lugar de André Luiz. Se nós desencarnarmos nessas condições, lutando para permanecermos no corpo, vivos, entre aspas, né? E se diante dessa luta nós contemplarmos os nossos familiares queridos e nos depararmos com a impossibilidade da permanência no corpo e depois na percepção clara de que nos encontramos numa região do mundo espiritual e começarmos a ser apontados, acusados como suicidas, o que nós sentiríamos? É absolutamente natural a incompreensão de André
diante da acusação que o está sendo dirigida. Mas nós vamos encontrar na questão 952 do Livro dos Espíritos uma interrogação que nos faz compreender inicialmente por que André é colocado na conta de suicida. Lá, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Meus amigos, vamos entender a pergunta. Kardec está indagando os espíritos se aquele que desencarna vítima de paixões que ele sabia que o poderiam apressar para o fim, uso abusivo de substâncias alcoólicas, uso abusivo de cigarro, uso abusivo de sensações contínuas de estresse que a medicina já comprovou que somatizam no corpo e geram doenças, e tantas outras formas de vida que significam a nossa cessão para paixões que poderiam ser evitadas, mas que apressam o nosso fim. Maus hábitos de alimentação, maus hábitos de repouso, o vício em trabalho que nos faz aí sacrificar as energias da vida muitas vezes antes do tempo para o qual elas estavam programadas para durarem. Então, nessa pergunta, Kardec está indagando se esses hábitos que foram transformados em hábitos, mas que não eram, e que foram transformados a tal ponto que se tornaram necessidades físicas, se nós, ao desencarnarmos nessas condições, cometemos suicídio. E aí, os espíritos vão responder o seguinte: é um suicídio moral. Vejam só, não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem para lutar contra esses maus pendores e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Por que os espíritos acusam André Luiz de suicida? Lá no capítulo 4 nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas como isso aparece inicialmente aqui no capítulo 2, eu fiz questão de já trazer essa análise inicial. André Luiz viveu, como ele vai relatar ao longo da obra, de uma forma muito materializada. Ele se entregou aos excessos da alimentação, do álcool, como a gente vê ali na própria narrativa do livro, da sexualidade, enfim. E em função desses desregramentos, ele adquiriu hábitos que se tornaram necessidades físicas, vícios. E esses vícios, em se repetindo por um longo tempo, abreviaram a sua encarnação. Aquilo que no capítulo 4 os instrutores de Nosso Lar vão chamar de suicídio inconsciente, no Livro dos Espíritos recebe o nome de suicídio moral. E vejam que os espíritos afirmam que, desse ponto de vista, o homem que comete esse tipo de suicídio é duplamente culpado. Exatamente porque teve mais lucidez, teve um tempo mais longo para evitar que assim se sucedesse. Ele foi esquecendo das leis divinas ao longo da sua jornada, foi cedendo aos vícios, ou seja, falta de coragem para impor limites, e foi se entregando então ao que os espíritos chamam de bestialidade. Isso ocasiona o abreviamento das forças físicas, que, por exemplo, se estão programadas para durar 70 anos, durarão 10 anos menos, 15 anos menos,
Daí os espíritos intitularem esse tipo de conduta como sendo suicídio moral. Vejo que conforme a gente avança no processo de estudo da obra, não é difícil entender o porquê que André Luiz relata essa intensidade de sofrimentos. A gente vai, quando a gente traz as obras fundamentais espíritas para um diálogo com a narrativa de André Luiz, entendendo de que natureza são esses sofrimentos, de que natureza é essa dor tão intensa que ele relata, continua o relato aqui no capítulo 2. Lá no capítulo 4, eu já te convido a aprofundar essa análise, porque é lá que nós vamos encontrar, então, a explicação dos instrutores de Nosso Lar para esse processo. Continuando a narrativa, André Luiz descreve o seguinte: a quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Ou seja, muito conhecimento intelectual que nesse processo que ele estava vivendo tinha valor quase nulo. Acentuava-me o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Vejam só. Aqui a gente já está no final da narrativa de André sobre os seus sofrimentos em Nosso Lar. Ele está dizendo que depois de todo esse processo, quando o desalento foi se acentuando, ele começou a recordar que havia um autor da vida. E essa simples recordação trouxe um conforto para o seu coração. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Vejam só que interessante. Um espírito profundamente orgulhoso, que enquanto esteve na carne, detestava as religiões, provavelmente acusando-as de serem coisas místicas, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atividade renovadora. Tornava-se imprescindível, atitude renovadora, desculpe, tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Mais um elemento aqui para a gente entender esse estado que André Luiz se encontrava. Há aqui um processo de profundo orgulho, de profunda rebeldia, que muito provavelmente estendeu esse tempo que André Luiz estava nessa região de sofrimento e tornou mais intenso esse conjunto de dores que ele relata. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Ou seja, meus amigos, cansado de dor e sofrimento, André Luiz ensaia uma oração, ensaia uma prece. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura,
para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Vejam que há muita emoção por trás dessa narrativa. André Luiz está fazendo uma contraposição aqui entre a sua postura até então, apesar das dores que ele relata na abertura do capítulo que nós estamos estudando, elas permaneceram por muito tempo. E ele está dizendo que num processo, então, de acentuamento máximo desse desalento, ele começou a pensar que existia um Deus, que esse Deus devia exercer algum tipo de justiça, começou a direcionar alguma oração a esse Deus como a criança rebelde que cede aos processos educativos do pai. É isso que nós estamos lendo. O sofrimento não foi suficiente para dobrar o orgulho de André Luiz. E eu me pergunto e pergunto a vocês, se nós desencarnássemos em breve, agora, como estaria o nosso orgulho? De quais direitos nós nos sentiríamos merecedores do ponto de vista da divindade, ao ponto de acentuarmos esse processo de rebeldia e fecharmos as portas ao auxílio que os nossos anjos da guarda estariam nos oferecendo, ainda quando eles estivessem ali, do nosso lado, porque depois nós vamos ver que o auxílio era enviado para André Luiz. Rotineiramente a sua mãe orava por ele, mas ele estava como que cego em função do amor próprio que permanecia rígido, apesar das dores que ele vivenciava. Foi preciso uma exacerbação desse processo de dor para que ele pudesse alcançar uma humildade perante a divindade e fazer uma prece sentida, uma prece verdadeira. Esse elixir de esperança que ele relata que o permitiu ver Clarencio ali estendendo as mãos para que ele pudesse ser amparado. Esse movimento, ele também nos causa muita curiosidade, ele é muito intrigante, porque ele nos leva a questionar até que ponto esses espíritos que se encontram nessa região são ou não auxiliados pelos seus tutores espirituais ou até mesmo pelos seus familiares que os tenham antecedido no processo de retorno à pátria espiritual. Será se é possível a permanência por tanto tempo de um processo de dor quando diariamente há alguém orando por eles, quando diariamente há uma visita que os poderia, se não retirar dessa sensação, dar grandes alívios, como nós vamos ver ali nos relatos do céu e o inferno, quando Kardec vai estudar a experiência dos espíritos infelizes. Como é que se dá esse processo de auxílio? Muito bem. Na questão 997 do Livro dos Espíritos, nós temos uma pérola que nos ajuda a compreender esse processo de auxílio quando nós, porventura, desencarnamos e nos encontramos nesse processo de dor. Kardec pergunta: veem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem? Como se explica que outros espíritos
que devemos supor mais esclarecidos, como o próprio André Luiz se considerava em função do cabedal de conhecimento intelectual que ele possuía, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar. O que Kardec está perguntando? Como é que é possível compreender que as preces possam alcançar espíritos que, do ponto de vista do progresso evolutivo intelecto-moral, são considerados inferiores, e outros que nós muitas vezes supomos mais esclarecidos se mostrem tão endurecidos a esse processo de auxílio? E aí os espíritos respondem: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus, André passou a encarnação inteira acentuando esse processo de revolta ou de afastamento, e a morte não promove nenhum tipo de milagre, e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Vejam que beleza quando a narrativa de André é abraçada pela resposta dos espíritos. A mãe de André Luiz orava por ele anos, há muitos anos desde a sua desencarnação. Provavelmente havia em nosso lar o conhecimento da circunstância em que ele se encontrava. Mas o endurecimento, essa revolta que ele guardava contra tudo que fosse relativo à divindade, à religiosidade, à espiritualidade, o manteve profundamente enraizado nessa dor que ele carregava. E aí os espíritos protetores podem estar ao nosso lado, isso vale tanto para agora, enquanto estamos encarnados, e muito mais intensamente quando desencarnamos, podem estar ao nosso lado, mas nós não somos capazes de registrar o auxílio que eles são portadores. Em função dessa rebeldia que só cede muitas vezes quando a dor alcança um ponto tão intenso que dobra o orgulho do espírito e o compele a um começo de arrependimento, como nós vimos na oração sentida que André Luiz relata, e que ele não sabe dizer quanto tempo durou aquela rogativa. Vejam só, quanto tempo durou a rogativa, não saberia dizer. Esse tempo fala de um processo em que nós nos ajoelhamos perante a divindade, em que nós reconhecemos o amor e a superioridade desse amor diante dos nossos processos de rebeldia. Só aí a súplica que aqueles que nos amam fazem por nós nos alcança. Não se deve perder de vista, a resposta prossegue, que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, como André Luiz persistiu após a desencarnação, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão, ou, como é o caso do André, pelo sofrimento. Então, meus amigos, não nos basta conhecimento intelectual para que nós estejamos em condição feliz após a morte. O que nós estamos vendo aqui? É preciso nos dedicarmos a um processo de depuração da alma, depuração do nosso corpo espiritual. Como é que nós fazemos isso?
trabalhando virtudes, promovendo o bem, lutando contra o egoísmo e o orgulho, que tão sorrateiramente, muitas vezes ao longo de 24 horas, nós deixamos que tomem conta das nossas reações, das nossas atitudes, não recalcitrando contra os aguilhões, como nós vamos ver na resposta de Jesus a Paulo, que naquele momento ainda era Saulo, diante daquele encontro belíssimo que nós vamos ver na narrativa da obra Paulo Estevão. Todos nós temos aguilhões, todos nós temos convites para a depuração da alma, mas nós podemos nos manter num processo de orgulho e rebeldia ao longo de uma encarnação inteira e esse processo progredir após a desencarnação. Materializados, densos, vinculados a processos de viciação mental, às sensações físicas e mergulhados em rebeldia, muito dificilmente alcançaremos um resultado diferente do que André Luiz está nos narrando. E é exatamente por isso que ele nos traz essa narrativa, para que nós possamos tomar posse da nossa jornada reencarnatória e irmos trabalhando muitas vezes essa nossa rebeldia, esse nosso egoísmo, essas viciações que porventura nós sejamos portadores ainda, e fazendo isso ao longo da encarnação, a desencarnação será suave, será leve, não porque nós merecemos em virtude de um beneficiamento de um Deus personalista, mas porque se vivemos desse modo, isso apenas se dá enquanto continuidade após o processo de desencarnação, o processo de separação do corpo. Está nas nossas mãos conseguirmos esse feito ou não. E aí, para concluir, trazendo aqui a contribuição do Emmanuel em 2 trechos, o primeiro numa mensagem intitulada Em Busca do Cristo, na obra Marcas do Caminho, Emmanuel vai dizer que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. O quanto da dor de André Luiz se intensificou em função dessa rebeldia, em função dessa ignorância que ele alimentou diante da lei divina, que muito tempo depois ele diz: recordei que deveria haver um autor da vida. Isso é muito mais do que a lembrança de que há um Deus, é a lembrança de que há mecanismos de justiça divinos regendo a nossa existência. Quando nós nos afastamos desses mecanismos, é natural que nós soframos. No trecho logo abaixo, numa mensagem intitulada Supercultura, na revista Reformador, que é publicada pela Federação Espírita Brasileira de 1964, nessa edição, Emmanuel afirma: a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. O que isso quer dizer? O Espiritismo, ele é um cabedal de conhecimentos, mas é preciso muito cuidado para que ele não permaneça no nível intelectual somente. É preciso muita atenção para que esses conhecimentos, para que esse conjunto de saberes encontre aplicabilidade na nossa jornada diária e dia após dia se somando, para que nós tenhamos ao final dessa jornada uma contabilidade positiva no sentido do nosso progresso espiritual, da depuração do nosso perispírito, nos tornando menos densos, estabelecendo maior sintonia com a espiritualidade. A chama da cabeça, ela não consegue iluminar
o nosso caminho se ela não é alimentada pelo óleo do coração. O coração aqui é o símbolo para o sentimento, para a virtude, para a aplicabilidade do conjunto de ensinamentos que Jesus veio nos trazer e que ganham sobrevida, que ganham uma luz especial quando revivenciados pela doutrina espírita, pela ótica do espiritismo. Então, André Luiz está nos convidando a não nos iludirmos, achando que a condição física que porventura nós tenhamos, que os títulos que nós tenhamos angariado, que o número de livros que nós lemos, incluindo obras espíritas, que o conhecimento intelectual que nós temos garanta automaticamente um processo de depuração da alma. Não é assim que se dá. É preciso muito esforço e muita atenção para que nós sejamos capazes de domar essa rebeldia que muitos de nós trazemos de vidas anteriores diante da lei. E quando essa lei retorna, sob a perda de um familiar, o insucesso financeiro, dificuldades no campo afetivo, conjugal ou de qualquer outra natureza, quando nós nos rebelamos contra esse processo, e se rebelar não significa necessariamente ficar no contexto ou não, mas quando nós ansiamos apenas por nos livrarmos do contexto sem adquirirmos o conhecimento que ele pode nos trazer ao relacionarmos ele com os conhecimentos evangélicos, isso caracteriza um processo de rebeldia que nos torna mais materializados, que nos torna mais densos e que, portanto, quando o processo de desencarnação chegar, em função desse estreitamento que ainda haverá entre o espírito e a matéria, nós teremos intensificados esses processos de dores físicas e morais que nós estudamos aqui, relacionando a narrativa de André Luiz com o conhecimento que o Livro dos Espíritos nos traz. Então todos nós temos que assumir as rédeas dessa caminhada, porque não sabemos quando iremos desencarnar. Se desencarnarmos com essa consciência tranquila da alma que se esforçou por se depurar, certamente que essas reminiscências das dores físicas serão em muito atenuadas, serão em muito diminuídas, e nós, tendo essa sensação física diminuída associada à paz de consciência, conheceremos a felicidade dos espíritos que aproveitam a jornada para se melhorarem. Então esse é o convite, o apelo que André Luiz está fazendo para nós nesse capítulo, eu diria na obra inteira, mas que nesse capítulo se especificou a partir desse conjunto de estudos que nós podemos aqui então realizar. Então aqui nós encerramos esse estudo do capítulo 2, te convidamos para deixar a tua pergunta, as tuas questões no comentário do vídeo. Na live que nós teremos em breve, são 3 estudos gravados e 1 ao vivo, essa live ela será dedicada apenas para responder as questões que vocês deixarem para nós aí nos vídeos e para destacarmos os pontos que vocês que acompanham o nosso estudo desejarem que nós possamos retomar. Então deixa aí as suas dúvidas e até o próximo encontro, onde nós estudaremos o capítulo 3. Um forte abraço a todos e que Jesus nos abençoe sempre.